Vamos lá, DBA, começando aí mais um vídeo. Esse aqui, o script de número 11 aqui que eu montei, né, baseado nos tópicos que você tinha me passado. Você estava perguntando lá sobre interpretação de erros Oracle, como é que você faz para entender um erro Oracle, né? Você me explicou aí já também quase agora o que você espera, né? Você quer entender quando normalmente acontece um erro, o Oracle ele mostra uma pilha de erros, né? Então ele mostra normalmente vários erros, porque um erro gera outro. E aí, normalmente, a gente começa olhando aquele erro lá de baixo, o último. Tá? E acho que uma coisinha legal que eu poderia mostrar referente a isso, eu fiz uma pesquisa uma época, eu tenho ela num portal aqui meu de treinamentos, eu vou abrir ele como se eu fosse um aluno, que lá está bem organizadinho. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de interessante. Eu peguei na época que eu gravei o curso de administração, o pessoal tinha pedido troubleshooting de Oracle, né, para resolver os problemas mais comuns. Aí eu gravei isso como que um bônus, né, peguei um capítulo à parte lá, fiz uma pesquisa, teve um cara, eu não lembro se ele era Oracle Ace também, ele fez uma pesquisa dos erros mais comuns em Oracle, eu fui lá, peguei essa pesquisa dele e trabalhei em cima dela. Eu gravei vídeos mostrando como resolver aqueles erros. Então, acho que tem algumas coisinhas interessantes aqui que a gente poderia ver. Só que eu estou entrando aqui como administrador. Espera aí. Cursos. Aí eu vou entrar nesse curso para a gente ver o vídeo lá, que eu vou lembrar de algum caso ali para a gente poder comentar. Epa. Então, curso de administração completo, esse daqui. Aí eu tenho esse módulo troubleshooting, que é o que eu comentei. E aí eu começo com uma introdução, falando quais são os erros mais comuns ao artigo do cara aqui. Eu não tô vendo sua tela, tá? Você tá. Esqueci de compartilhar, né? Na hora que caiu, eu não lembrei de compartilhar de novo, por isso. Eu não percebi que não estava compartilhado, achei que estava. Então agora você está vendo, né? Tô vendo. Tá, entrei aqui no meu portal, tô dentro do treinamento, o cara falava aqui dos erros mais comuns, os 40 erros mais comuns em Oracle, ele peguei, por exemplo, esse daqui, Ora 12154. Então, na verdade, você quer pesquisar sobre um erro do Oracle, você viu aquela pilha de erros, vai lá normalmente no último, né? Pesquisa, normalmente, eu recomendo pesquisar no maior Oracle suporte. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. É a base de conhecimentos da Oracle, né? A Microsoft deve ter lá algo parecido, né? Para quem tem o contrato de suporte. Então, estou entrando aqui na base de conhecimentos com o meu login. O meu login está associado a uma conta, um contrato, né, da empresa que eu trabalho, e aí eu tenho acesso à base de conhecimentos. Então, vamos pegar, por exemplo, esse erro aqui, ó, hora 12154. Aqui é o lugar que eu recomendo olhar primeiro. Pode pesquisar no Google, você vai encontrar muita coisa também, mas acredito que aqui o resultado é mais confiável. Então, ele fala aqui, ó, vários artigos, vários posts, documentos aqui da Oracle, né, que ela compartilha aqui para você poder entender e resolver o problema. Vou pegar o primeiro aqui, ó, Troubleshooting Guide, né, para o erro 12154. Então, aqui tem o documento, a Oracle fala em quais versões se aplica esse erro, ela dá uma explicação, o escopo, e normalmente ela dá aqui uma descrição do que é o erro, como ele acontece e como resolver ele, né? Então, só guias gerais aqui para você ver. Então, eu particularmente não gosto de pesquisar no Google primeiro. Primeiro eu venho aqui. Só vou no Google se eu não achar algo aqui no Maior com suporte. Quem não tem acesso ao Maior com suporte, né, por não ter um contrato ali de suporte com a Oracle, aí você vai ter que ir direto para o Google, né? Então, aqui eu recomendo. E aqui você tem muitos documentos. A maior parte dos erros que eu já tive, eu diria aí de 95 para mais por cento, eu encontrei a ajuda aqui. Pouquíssimos erros é que eu não encontrei ajuda aqui e fui por fora, em blogs ou sites aí pela internet.
Eu não sei se isso responde a tua dúvida, isso responde o que você queria saber. Responder não, mas já dá uma luz, né? Que por ali você tem uma ajuda, né, do que está acontecendo através dos erros. Você consegue filtrar e buscar, né? Mas você precisa ter o contrato com a Oracle, né? Sim, você precisa ter um contrato de suporte, né? Normalmente as empresas grandes aí têm, né? E aí você vincula o teu contrato de suporte, o seu CSI, né? Que é o Customer Support Identifier, que é um número lá que a Oracle te dá, você vincula ele com o teu login que você criou aqui na base, né? E aí você vai ter acesso à base de conhecimento, download de patches, download de softwares, né? Você vai ter a base a todo o esquema de suporte. Você pode abrir chamado por aqui também, ó, service requests. Então tá tudo por aqui. Se você não conseguir resolver o problema, né, pode abrir um chamado lá também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para compartilhar aqui com você. Deixa eu ver se eu lembro. Patch, service requests, dashboard. Normalmente eu uso aqui a pesquisa aqui, service requests, né, quando eu tenho que abrir É, algum chamado. eu já entrei aí quando estava em outra empresa, Uhum. quando associei, né, o SSID. Aqui ele mostra. Recentemente eu não tenho nenhum chamado aberto, mas eu tenho alguns. Acho que o último que eu abri aqui deve fazer mais de 6 meses, entre 6 meses e um ano. Aí ele está filtrando para mostrar os mais recentes. Se eu pegar um período mais antigo aqui, ele vai mostrar os chamados que eu abri. Tá? Mas eu abri poucos, eu tenho pouquíssimos abertos aqui. Ó. Uma dica, às vezes, para quem não tem esse contrato de suporte, às vezes trabalha numa consultoria, algum lugar que não tem, porque o contrato de suporte é caro, o pessoal costuma, quem precisa e quer ter aqui esse acesso a essa base de conhecimento, você pode comprar uma licença do produto da Oracle lá, que é para desenvolvedor, Oracle Price List. Então tem uma licença do banco, que é a Developer Personal Edition. Você pode comprar essa licença aqui, ó, do Personal Edition. Ó, o preço da licença, US$ 101. Tá? E aí você vai pagar US$ 101, se eu não me engano, porque eu já pesquisei sobre isso, acho que muito tempo atrás. Acredito que é só isso que você vai pagar por ano e você consegue ter acesso à base de conhecimento. Se você for uma empresa aqui, ó, o Oracle Enterprise Edition, né? A licença do software é isso daqui por cada 2 núcleos se for processador Intel, e a licença do suporte é esse valor aqui, o suporte anual. Que a empresa paga. Normalmente é 22,5% do valor Dá licença. da licença do software. Na Microsoft é mais ou menos isso também? Você paga, eu não sei o valor da licença de suporte, mas você paga assim, um suporte dele, você tem direito a tantas horas, né? Dependendo do tipo de licença, você pode abrir chamados infinitos, e esses chamados infinitos ele tem um tempo maior de resposta, né? Aham, Mas você abrir o chamado Premier, que é o chamado crítico, os caras têm 2 horas para entrar em contato e começar a atuar, entendeu? legal. Tá aqui, ó, esse valor é 22% do valor da licença que você tem do software. É a hora que você falou aí do chamado Premier, né? Que na verdade ele tem níveis de severidade. Então, na hora que você vai abrir um chamado, né? O diferente da Microsoft pelo menos eu não conheço. Teve uma época que ela estava tentando montar algo parecido com a Oracle, mas eu sei que esse projeto não vingou. Mas, então não conheço se tem alguma coisa diferente. Mas hoje você abre um chamado e todo o controle daquilo ali você fica naquele chamado. Ou seja, amanhã você não consegue consultar aquele chamado num site para saber qual foi a resolução ou verificar quais são os chamados. Entendeu? Aham, Então fica dessa forma. Mas basicamente a Microsoft, o que ela faz? Ela vai lá, primeiros chamados críticos tem, ela pede para você rodar uma coleta, coleta lá Event View, Trace do banco,
dump, se tiver, e aí você gera um pacote disso aí, manda para eles, e eles têm uma ferramenta lá que analisa tudo isso e te dá uma devolutiva. Às vezes taxativa e às vezes não, ó, faz isso e vamos ver se melhora, né? A Oracle é a mesma coisa. Você tem lá uma ferramenta deles, agora, se eu não me engano, eles mudaram de nome, eu acho, mas era TFA, Trace File Analyzer. Lá você instala a ferramentinha deles lá, coleta um monte de dados do banco, às vezes do SO, aí manda um pacotinho para eles, eles analisam, dá um retorno. Basicamente é, é um chute. Ó, vamos tentar fazer isso aqui, vamos ver se. É. Aqui tem o bom aqui, eu achei legal uma vez, eu tive um problema lá no Grid Infrastructure e eu não estava conseguindo resolver, abri o chamado lá. Uma das poucas vezes que eu me surpreendi que os caras atenderam muito bem, que é difícil, uma coisa que eu acho ruim, né, que normalmente tem um indiano que te atende ali, demora para o cara entender teu problema. Você perde muito tempo até o cara entender o problema. Às vezes você já dá mastigado pro cara, mas o cara não adianta, o cara demora. Eu não sei se a Oracle tem esse tipo de suporte, mas a Microsoft tem. Por exemplo, estou com um problema, eu abro um chamado crítico para eles disponibilizam um engenheiro, seja em português ou inglês. Se for em inglês, eu posso ter a opção de ter um tradutor, né? Uhum. E eu consigo fazer um team viewer ali e mostrar meu ambiente para ele ver o que é exatamente o que eu estou falando. Então, assim, o entendimento fica mais rápido assim do que ficar escrevendo ou mandando erro. Então, Sim, ele entende ali o que está acontecendo, aí ele fala, ó, preciso que você me mande esse material aqui, eu estou te mandando, aí você vai lá, coleta os logs, coloca profile, contador, e aí manda tudo para eles. Mas fica o entendimento, o startup inicial fica mais fácil. entendi. Aqui na própria, você não precisa nem do TeamViewer. Eu lembro que quando eu tive esse problema, tem algum lugar aqui que eu tive que clicar e ele fez a conexão remota na minha máquina. Sim, tem uma ferramenta deles É, próprias, né? tá E eles anexo aqui, conseguem, não sei onde que é, não lembro. mas eles conseguem visualizar a tela e aí você consegue abrir Consegue. o ambiente, o servidor falou, ó, tô tendo problema com isso aqui. Aí, bom, É isso aí ele aí. entendeu, ele falou, tá, entendi. Então, para mim começar a analisar, eu preciso que você me manda essas logs aqui. Aí ele gera uma ferramenta lá que coleta tudo que ele precisa, né? Isso aí. Na Oracle, quando você precisa também, você tem um problema urgente, crítico, né? A completa perda de serviço, que é a severidade 1. Aí a recomendação que depois eu descobri, depois de algum tempo, né? Para você agilizar até o atendimento, você pode abrir o chamado, né? Você vai ter o número dele, aí dá para você ligar lá num telefone de suporte deles, que eu tenho anotado na minha agenda lá do trabalho, né? No meu Outlook lá do trabalho. E aí você liga lá, já passando o número, aí eles botam um cara em português, um engenheiro deles lá para te dar um atendimento rápido e mais, como se diz, eficiente, né? Uhum. Bom, tem alguma coisa a mais que falta falar aqui nesse tópico? Não, acho que não, né? Tá. Vai tendo depois também, você pode me mandar zap aí, alguma coisa. Bom, indo para o script de número 12, aqui se tinha perguntado sobre parâmetros de inicialização. Acredito eu que você queira entender como configurar, etc., como descobrir quais são os parâmetros. Quer falar alguma coisa? O que eu preciso garantir que esteja certinho para o banco subir lá? O que eu tenho que entrar lá no init do Oracle, falar, ó, tem que estar passando, que ele está na porta tal, tem que estar com o caminho do SP File, tem que estar isso aqui. Então, eu preciso desse arquivinho que tem que estar configurado certinho para o banco subir. Sabe? Configuração Aham. eu preciso ter o listener no ar, né? Eu preciso, sabe? Tá, então vamos lá se eu consigo abranger tudo que você falou. Depois você vai me perguntando, aí, caso eu meu entendimento tinha sido um pouco diferente, mas eu entendi agora o que você falou. Vou falar um pouco primeiro sobre os parâmetros de inicialização do Oracle, né, e os arquivos que guardam esses parâmetros. Então, o arquivo que guarda o parâmetro, que você falou, o init aí do Oracle, né, ele existe em dois formatos. Né? Você tem o Server Parameter File, SP File, e você tem o P-File. Então, o Oracle tem dois tipos de arquivos de parâmetros. Esse segundo, ele é formato texto. O primeiro é binário. Então, vou colocando em linhas separadas aqui, acho que vai ficar mais fácil de explicar.
Então, atualmente, acho que a partir da versão 10, se eu não me engano, tá? O Oracle, ele pode ter os dois arquivos, tá? Você vai ter os dois arquivos no diretório do Oracle, que é lá no diretório chamado Oracle Home. Se for Linux, Oracle Home DBS, se for Linux, vai estar dentro desse diretório. Se for Windows, é um caminho um pouquinho diferente, deixa eu ver se eu lembro de cor. É Oracle Home e muda DBS para outro nome. É porque eu nunca administrei Windows, então o que eu sei de Windows eu leio e depois esqueço. Mas não é DBS, é outro nome, cara. Pode ser aquele Program Files, blá blá Não, blá. acho que é Database. Acho que é Database. Se eu não me engano é isso, Database. Tá? E aí só muda o caminho, não sei por quê. No Windows está com esse nome diferente. Né? Então, se existir os dois arquivos lá, o Oracle vai ler o SP file. O SP file é o default. Então, ele vai ler ele e vai ignorar o P-file. Caso não exista o primeiro, aí ele vai ler o P-file que existir lá. Esses arquivos, o P-file ele tem um nome init, nome da instância, então a tua instância aqui, ó, a minha instância que a gente está usando aqui, ela chama XE. Então, init.xe.hora. Ele vai ter esse nome, então é uma nomenclatura padrão, init, nome da instância.hora. Tá? Esse daqui agora eu esqueci, se eu não me engano é spfile xe.hora. Vou dar uma olhadinha lá que eu não lembro agora o nome dele. Mas é quase isso. Tá? Esse daqui, ele é estático. Tá? Esse daqui é dinâmico. Como assim, né? Esse p-file, para você quer alterar o valor de um parâmetro. Ah, tem um parâmetro lá que define quantas sessões o Oracle pode abrir. Parâmetro sessions, vai. Se o seu banco startou pelo p-file, que é o modo texto, você consegue alterar o p-file lá com o banco no ar, porém aquilo lá não vai ter efeito nenhum. O Oracle só vai ler aquilo na hora que você restartar o banco. Então tudo que está ali, diria que é estático, porque ele não é dinâmico, na verdade. Você tem que restartar o banco para o Oracle poder ler aqueles valores e surtir o efeito da alteração. Tá? Então, isso daqui não é muito legal. Hoje em dia, não dá para você ficar alterando o parâmetro e ter que restartar o banco. Né? A gente tem que ter máxima disponibilidade. E aí entra o SP-File. Né? Porque o SP-File ele tem a possibilidade de você fazer alterações dinâmicas sem restartar o banco. Só que não são todos os parâmetros. Aí você tem que conhecer o parâmetro, né, normalmente lendo a documentação, para saber se ele é dinâmico ou não, para saber se ele permite alteração a quente ou você tem que restartar o banco. Tá aqui, tudo bem? Então, ó, o caminho desses arquivos está aqui. Vamos entrar lá, quer ver? Vamos entrar na pastinha aqui, ó. Normalmente, no ambiente de Oracle, você tem uma variável de ambiente chamada Oracle Home, né, que vai levar para o caminho DBS. Então, nela, a pasta aqui, ó, apt Oracle Product do 18C, DB Home XE, DBS. Então, está aqui dentro meus arquivos de parâmetros. Então, aqui vamos ver, ó, init.xe.hora. Esse é o arquivo pfile texto. E esse daqui é o arquivo binário, spfile.xe. Quando tem os dois, o Oracle vai ler esse daqui. Ele dá preferência para esse. Tá? A não ser que no startup você mande o Oracle ler isso daqui. Dá para você forçar ler o outro. Tá? Mas, normalmente, eu uso muito esse segundo aqui como backup. Então, eu vou entrar no Oracle. Quer ver? Vamos pegar um parâmetro aqui. O show parameter, quero ver os parâmetros e valores atuais configurados. Eu dei um show parameter, ele vai mostrar a lista de parâmetros. Deixa eu dar uma configurada melhor aqui. Set page size 1000. Show parameter. Tá. Então, ó, vou pegar algum parâmetro aqui do Oracle. Vou alterar o valor dele. Deixa eu ver um que tem efeito mínimo aqui. Aumenta um pouquinho a fonte. A fonte. Isso, Tá bom, já agora? deu. Já tá bom. Deixa eu pegar. Ó, cache de cursors. Tá? Então, só para a gente ver a alteração. Alter system set, nome do parâmetro igual a 100, de 50 para 100. Tá?
Ó, o que ele vai dizer? Na hora de alterar parâmetros, normalmente eu nem... Alguns parâmetros, de que você mais mexe, você consegue lembrar se ele é estático ou dinâmico. Aqueles que você mexe pouco é difícil lembrar. Ao invés de gastar, não é perder, né? Gastar mais tempo consultando documentação, eu já vou... preciso alterar, eu já vou tentar alterar ele direto. É isso que normalmente eu faço. Tentei alterar, ó a mensagem que ele deu. Este parâmetro não é modificado com esta opção. Ele não permite essa alteração dinâmica. O default é alterar o parâmetro tanto em memória quanto lá no arquivo de parâmetros. Ele não deixou alterar em memória. Esse parâmetro não é dinâmico, ele é estático. Aí, ó, vou alterar ele, então, no modo estático. Scope igual spfile. Aí ele altera no arquivo de parâmetro. Isso daqui só vai surtir efeito quando eu restartar o banco, porque é um parâmetro estático. Entendi. Agora, se eu não quero arriscar, não quero ficar no chute, né, você tem uma visão aqui, ó, a $parameter também mostra isso. Deixa eu dar um asterisco aqui nela. Então, aqui, vamos pegar aquele parâmetro lá que eu alterei. Deixa eu filtrar até por ele. Where name igual session cache de cursors no plural. Session cache de cursors. Não achou esse parâmetro. Por que não achou? Deixa eu fazer um session like aqui. Vou colocar o percentual e o like. Deixa eu pegar um outro, sem filtro. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó, sessions, quantidade de sessões que eu posso abrir, ó, 472. Tá? Esse daqui, ó, o valor default. Nossa, o valor default tá esquisito aqui. Tô achando muito alto. O valor default é esse. O parâmetro está configurado com valor default? Está. Ele é modificável? Sim. Né? A modificação dela, quando você altera, ele surte o efeito imediato. Ou seja, não precisa baixar, né? Não precisa baixar o banco. Tá? Então, aqui ele vai dizer tudo sobre isso também que eu comentei com você. Ele é um parâmetro básico? Sim, isso aqui é importante. Você perguntou para mim quais são os parâmetros que eu tenho que configurar para subir a instância. Né? No mínimo, os parâmetros básicos. Tá? Deixa eu filtrar aqui, ó, where basic igual a true. Aqui tem uma descrição, ó, do que é o parâmetro. Ó. Sessões de sistema e de usuário. Então dá para a gente entender um pouco para que serve aquilo. O que eu fiz errado aqui? Basic, não era basic? Is basic. Is basic, ó. São quantos? 30 parâmetros. No caso aqui, são os parâmetros que tem que ter algum valor aqui para eu subir a instância. Tá? Às vezes eles não têm, mas ele tem um valor default. Ele é básico, mas tem valor default. Tá? E aí você não precisa configurar. Esse compatible, por exemplo, eu sei que o valor default dele é igual ao valor da versão do Oracle que está instalado. Não preciso configurar ele explicitamente. Tá? Esse 18 é a versão do Oracle? É a versão do Oracle aqui que a gente está usando. Então, no mínimo, esses daqui, ó. São os principais. O que mais? Se a gente vê aqui ó, o arquivo de parâmetro, eu posso... eu estava falando outra hora aqui, acabei interrompendo o raciocínio, né? Eu quero alterar um parâmetro, só que antes de alterar, eu quero fazer um backup desse meu arquivo de parâmetro. Por quê? Se eu altero para um valor inválido, pode ser que depois eu não consiga subir a instância. Aí você vai ficar quebrando cabeça até descobrir qual era o valor anterior, fazer de novo. O SQL tem, por exemplo, vamos pensar que eu configure o parâmetro de memória muito para baixo. Aí ele derruba a instância, né? E aí eu não consigo subir a instância para voltar o parâmetro de memória anterior. Manja? Sim, Aí eu tenho que subir no modo que a gente chama no modo de manutenção.
Ah, Eu legal. subo Aqui com no... parâmetro, eu subo algumas coisas, o básico ali, ou seja, não vai abrir o banco para conexão, mas eu consigo fazer alteração e subir a instância novamente, entendeu? Entendi. Aqui daria para você fazer coisa similar? Não, acho que não. Não tem esse modo de manutenção. O que eu faço nesse caso é criar a backup. Então vem aqui, ó, create. Eu vou criar aquele arquivo texto, pfile, from, spfile. Eu faço uma cópia dele no arquivo texto. Aí eu altero o que eu quiser. Se der merda, aí depois eu faço o inverso. Deu merda, eu vou lá, ó, create, spfile, from pfile. Aí volta tudo ao normal, eu consigo subir a instância. Entendi. Eu só não consegui fazer o inverso porque o pfile está sendo usado, né? Eu teria que estar com o Sim, sim. banco aí desmontado, o banco offline. Tá? Então Mas é aí, ó, algo que você consegue retornar se der alguma zica, né? sim, facilmente. É o que normalmente eu faço aqui. É o que eu acho que a maioria faz normalmente. Deixa eu sair daqui. Aí vamos ver o conteúdo do arquivo lá, init, xe. Aqui tem os parâmetros básicos, ó. Esses daqui que tem xe underline, normalmente são parâmetros autoajustados. Então o Oracle fica tunando eles, ajustando eles, e aí esses parâmetros aqui têm o último valor daquele parâmetro, para ele subir com o último valor. Ah, caso você tenha que restartar a instância, ele vai subir de novo com esse valor. Mas com ela no ar, pode ser que ele modifique. Aí depois que modificar, ele pode vir e alterar aqui. Entendi. Então esses são os autoajustáveis. Tá? E aqui são os que realmente importam, para você subir de novo. Dá para subir até com um valor mínimo. Você colocou só o nome do banco aqui, ó, já daria para subir ele no ar. Aí ele vai subir tudo com valor default, né? O control file, por exemplo, aqui, ó, é necessário ele saber onde está esse arquivo. O que é o control file? O control file é uma espécie de mapeamento do banco. É um arquivo que contém o mapeamento de tudo que existe no banco. É como se fosse a planta do banco. Então ele mostra, ele fala para você aonde está os data files, onde está os control files, data files não, os control files, último backup, que mais? O último SCN, que é uma espécie de reloginho ali do Oracle, né? Cada transação é Os controlada archives, ali. né? Isso aí dos archives, não. Não, o Archive já é... Bom, o Archive grava as transações, só que cada transação tem o seu SCN, é como se fosse o seu identificador. Seria... O Aí archive esse... também tem isso. Como que é o nome lá? Aqui é SCN. LSN. LSCN? LSN. LSN. Ah, legal. Aqui é System Change Number. Lá é Logical Change Number, é isso? Eu vou pegar aqui SQL. Ah. Deixa eu ver o nome certo lá. LSN Log Sequence Number. Log Sequence. É legal que a gente fica fazendo esse depara, né? Fica mais fácil entender. Aí, aqui, o control file, o banco precisa dele para poder fazer a abertura do banco, para poder montar o banco, né? Se tiver um caminho errado aqui, ele não achar o arquivo, não vai conseguir fazer a montagem e abertura do banco, né? Deixa eu ver, eu ler o conteúdo desse arquivo aqui, ó. Ops. No caso para o SQL gerar esse LSN, ele tem que estar no modo full, que é o modo archive aí do Oracle, né? Ok. Ó, a gente nem consegue ler, né, o formato dele, tá? Tem algumas coisinhas que dá para ler sim, quer ver? Eu vi o nome de um data file ali. Eu falei dos data files, na verdade ele grava assim o nome dos data files. Eu não sei exatamente onde você entrou aí, mas eu tenho algo parecido aí. Se eu quiser ler o arquivo de log, eu consigo saber qual é a página ou a transação que está naquele arquivo de log. Isso aí a gente tem até um treinamento aí da Microsoft, um treinamento de um pessoal aí da comunidade que é, como é que chama? Internals, né? SQL Internals. Mas aí é outra coisa. Esse arquivo de control file aqui, na verdade, é só mapeamento dos arquivos que mantêm o banco funcionando. O que você está falando aí é o equivalente ao log miner do Oracle. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso.
você tem aí os logs, os readologs, que tem as transações registradas nele. Aí você quer ler o que aconteceu numa determinada transação, quem fez, que horário que aconteceu, é mais ou menos isso, não é? Tem, você consegue saber, você consegue ir no detalhe da página ali, ó. O cara É, foi lá e tentou fazer um insert na tabela XPTO e ali zoou o negócio. tá, é o log miner. É o log miner. Dá para fazer isso também. Eu uso mais o auditoria. Tá? Então, você quer saber que hora que o cara fez ou deu erro? Eu, por exemplo, nos bancos que eu administro, eu habilito auditoria de erro. Qualquer erro que acontecer no banco é registrado numa tabela de auditoria. Então, o pessoal vai me ligar, falar de tá dando algum erro. Primeiro lugar que eu consulto lá é essa tabela de auditoria para ver os erros que ocorreram. O SQL permite fazer, gravar uma auditoria, mas ele precisa estar habilitado para fazer isso. E aí eu coloco algumas tabelas principais, alguma coisa ali que eu queira pegar mais, não é para o banco inteiro, e aí eu Sim. consigo ter isso aí, entendeu? Acho que é a mesma coisa. O Oracle também, você não pode pôr o banco inteiro, senão a performance do banco Sim, cai, sim, né? é a mesma pegada. Você mata o banco. Você Porque tem todo, que. pensa o seguinte, todo o que você, dependendo do que você configurar, né? Todo insert, todo delete, tudo, todo alter, você jogar na tabela, então ele está gravando toda aquela transação ali. E Então ele ali vai vai ter ter um uma dele. alta concorrência ali. Exato. Às vezes a auditoria não configurada adequadamente, ela fica maior que a própria tabela. Sim. Eu já tive uma vez lá que a minha auditoria ela estava mal configurada, estava pegando muita coisa. Cara, ficou maior que o tamanho do banco. Você tem que ter uma rotina de expurgo também dessa auditoria, né? Aí o SQL pode gravar tanto numa tabela, ou eu posso jogar tipo um mapeamento, jogar para um arquivo, No SEO, né? né? Em um É, SO, e aí eu vou lá e faço backup desse arquivo, entendeu? Então tem algumas coisas que dá para ser feito aí, né? é. No Oracle também tem essa questão de jogar para o arquivo do SEO. O Oracle tem o Audit Vault, que faz algo parecido também, né? Uma ferramenta aí também Ele é faz. mais avançado, né? Para coisa mais ainda complexa que isso. O pessoal usa muito o Audit Vault quando quer também auditar o que o DBA faz, né? Pra você não ter o DBA não ser o cara ali que pode fazer qualquer coisa no banco, né? E se ele fizer algum problema ali, ninguém vai saber. O Sim. pessoal usa muito o Audit Vault também. E aí você tem auditoria, você falou do arquivo texto, né? Você pode gravar no banco ou no arquivo texto também no Oracle. Essa de gravar no arquivo texto normalmente é mais rápido, então já consultei isso, acho que falei ter no artigo meu aqui do blog, aqui ó, o artigo que fala, gravando no arquivo texto, ó, consome de CPU, É, né, e throughput, é muito mais rápido que gravar no banco. esse de gravar no arquivo texto, grandes empresas utilizam isso, né? E salvam esse arquivo, e aí vem uma ferramenta de terceiro, vou dar um exemplo aqui, tem uma Splunk, né? Que ela vai lá e coleta, pega isso aí, guarda lá na ferramenta, e para um efeito lá de auditoria futura, você consegue ir lá e ir no detalhe ali o que aconteceu. Ela facilita depois a leitura, a pesquisa desses dados, é isso. Isso, vamos pensar que a gente está trabalhando com dados de cartão de crédito e identificou que teve uma fraude, e aí você consegue pegar e ir filtrando no período, e filtrando no horário, falar, ó, teve um problema aqui, foi o usuário X a partir do IP tal. Claro que de acordo com como você configurou, mas você consegue ir nesse detalhe pela ferramenta lá de terceiro e gerar uns relatórios mais elegíveis aí para leitura, né? Legal. Eu nunca vi, não conheço ninguém que já gravou no Oracle em arquivo do SO. Normalmente o pessoal usa mais a de tabela de banco. Mas eu sei que a maior vantagem também de gravar no SO é você evitar que o DBA apague a sua auditoria, né? Porque você É, no banco, você pode ir lá e apagar o que você quiser ali dos registros de auditoria. Você a dá gente, a gente já teve lá a questão do Audit Vault, pensando em questão de auditorias aí, e ele te dá ali, dependendo de como você configurou, ele te gera alguns relatórios ali do momento, da query, qual foi a ferramenta que foi utilizada para fazer o insert, delete, update lá, se foi um PLSQL, se foi uma ferramenta de terceiro, né, ele te dá um detalhe bem legal ali. é, Gitvolt é legal. Pena que não é barato, né? Essas ferramentas não são baratas essas ferramentas, mas é boa. Bom, voltando, então.
sobre parâmetros aqui, tem algo mais que eu não comentei? A gente foi falando, Não, eu não acho sei que se foi eu tirei. tranquilo, né? Depois eu posso dar uma googada, tentar entender o que são todos os campos que tem ali. Eu queria fazer um select lá no Velolar Parameter lá, né? Sem filtro mesmo. Então, vamos lá. É Ele que te isso nem traz. eu decoro todos, né? Não, você não decorar, acho que a gente também no SQL tem muita coisa ali, a gente não decora. Mas assim, você tem ideia de quais são os principais campos ali que você tem, que você pode Pesquisar quando pesquisar, né, quando necessário. necessário. Tem um aqui que é legal, não falei para você ainda, né? Agora no Oracle, você tem lá a arquitetura multi-tenant, né? Que funciona basicamente o que já tem no SQL Server há há É, dezenas de anos, né? se eu falar besteira, é como se fosse o atache de taxa do SQL, né? Exato, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Oracle não tinha isso, né? E aí agora tem, que é o multi-tenant, que a Oracle faz uma baita propaganda, né? Mas é algo que já existia em outros bancos há muito tempo. E aí você tem os PDBs, que são os seus bancos que você vê ali no SQL Server, né? Você tem um banco Uhum. principal, que é onde está todo o catálogo do banco inteiro, que seria o CDB root, que eles chamam, dentro do container, dentro do ambiente. E aí você tem os PDBs, que é onde devem estar as suas aplicações. PDB de Plugable Database. Né? E aí tem os parâmetros aqui, ó. Tem uma coluna que ele fala se o parâmetro você pode alterar no PDB ou não. Ó, falso. Não pode alterar no PDB. Esse daqui eu só altero no root. Tá? Os outros, esse true eu posso alterar também no nível do PDB. Então é similar ao que você tem lá no SQL Server também. Não sei como Sim, que é o nome disso lá, né? sim. Ainda aproveitando aí a questão de parâmetros do SQL, eu não sei, do Oracle, eu não sei se eu tinha mandado para você, mas assim, por exemplo, o SQL, vamos pensar no melhor dos mundos, recomenda-se que eu tenha pelo menos né? Um arquivo de log, num disco diferente, um arquivo de banco MDF, num disco diferente, um arquivo de índice, num disco diferente. E aí, pensando agora em novas versões do SQL, eu tenho um data file de in-memory. Também recomenda-se que tenha um disco diferente. Inclusive, o in-memory é algo que é um pouco novo no SQL, e por experiência própria, tem que se tomar muito cuidado com in-memory, em questão principalmente de estouro de espaço em disco do in-memory, né? Uhum. Então é uma coisa que tem que ser bem analisada, porque às vezes o tiro pode ser no pé. E Fala aqui para mim de novo. Você falou de índice, de log, in índice, memory, que mais? índice o banco mesmo, que é o MDF, né? Ah, que é dados, né? Arquivo de Esses dados. dados, né? Então, basicamente, recomenda-se isso aí. Tá, Pelo menos um arquivo para cada um, tá? tá. Isso pensando no banco em si. E aí, pensando no arquivo que a gente tem de tempdb, se eu falar besteira, você me corrige aí, que talvez seja a área de undo do Oracle. O tempdb é o quê? Eu preciso trabalhar os arquivos e eu uso a tempdb, ou seja, eu crio uma tabela temporária e vai usar espaço na tempdb enquanto eu estiver fazendo aquela movimentação, beleza? E para Uhum. tempdb, antigamente recomendava-se que tivesse um arquivo temp de dados para cada número de processador, ou seja, né, se eu tenho 10 processadores, teria 10 MDF. Né? Existia uma nota que até acho que 2005, acho que é 2005, onde esse número era limitado a 8 arquivos. A coisa evoluiu muito, eu não achei mais essa nota, né? E hoje eu já cheguei a ter mais de 150 arquivos de TempDB, né? Porque Ah, às vezes você está tendo contenção na TempDB e aí você vai criando novos arquivos, né? Esse número absurdo para mim, como mero mortal DBA, foi recomendação da Microsoft. A gente foi evoluindo isso aí, acho que chegou a 240 arquivos em TempDB, né? E agora também a gente consegue levar a TempDB para in-memory. ok.
Vamos fazer o seguinte, esse vídeo aqui ficou longo, vou parar a gravação desse e a gente começa falando o próximo sobre isso. Eu já até estou montando aí o esqueminha para fazer as correlações entre SQL e Oracle. Tá bom. Beleza? Beleza. Então vamos parar aqui.